Oi, gente, sou o Bruno Baruch. No vídeo de hoje eu vou falar de forma resumida, tentar explicar para vocês o que é preconceito, o que é discriminação e o que é o racismo. E agora, indo direto ao ponto, eu vou começar falando o que é o preconceito. Gente, o preconceito nada mais é do que uma opinião formada de forma superficial, onde membros pertencentes a um determinado grupo são vistos como inferiores. Como, por exemplo, o machismo. O machismo faz acreditar que os homens são seres superiores às mulheres. Temos também o exemplo da homofobia, onde pessoas têm aversão, desprezo por pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Ou seja, os homossexuais sofrem preconceito por sua orientação sexual. Agora, antes de explicar o que é o racismo, eu vou explicar o que é etnia e o que é raça. Etnia é um grupo definido pela mesma origem, afinidades linguísticas e culturais, e a palavra etnia ela vem do grego etnos, que significa povo que tem os mesmos costumes. Falando especificamente do Brasil, cada região, por conta do seu contexto histórico particular, possui uma predominância de determinada etnia. E agora falando o que é raça, é um conceito socialmente construído de que existem diferenças biológicas dentro das etnias. Então, se a etnia é um grupo, a raça seria um subgrupo de uma espécie. E, gente, a espécie humana ela não possui subespécie. Então, não é correto dizer que existem diferentes raças humanas. Então a diferença entre etnia e raça é que a raça é determinada por suas características biológicas, enquanto a etnia é definida por suas características culturais. O Brasil é considerado um país com uma enorme miscigenação étnica, que seria a mistura, de etnias. Com a colonização que teve no Brasil, vieram portugueses, tinham os indígenas, vieram africanos, italianos, e por isso que existe essa miscigenação étnica. E o que é o racismo? O racismo nada mais é do que um preconceito motivado pela cor da pele, que é a ideia, de que uma raça é superior à outra. Vamos entender um pouquinho da origem do racismo. Lá no século XV, os europeus dominaram a navegação e iniciaram um movimento chamado de expansão marítima, que os levaram a outros continentes. O contato dos europeus com os povos asiáticos e os africanos já existia, assim como o modo de ver os povos não brancos como inferiores também. A chegada dos europeus... Esse cachorro tá de palhaçada. A chegada dos europeus no continente americano fez com que eles se apropriassem do território americano e também tentassem aculturar os povos nativos, no caso, empurrando a sua língua e a sua cultura. Como se não bastasse também, os europeus iniciaram um processo de captura aos africanos para eles trabalharem como escravos. Esse primeiro movimento, de investida da Europa em outras terras ficou conhecido como colonialismo. Depois, no século XIX, a Europa começou um novo processo, de investidas em outros continentes, em outras terras, que aí ficou conhecido como neocolonialismo. Gente, as palavras que eu falar aqui vocês não conhecerem, vocês anotem e procurem depois para saber, para ir mais a fundo. Que não dá para mim falar tudo também no vídeo para que ele não fique tão grande, né? Nesse tempo aí, pelo século XIX, surgiram as primeiras teorias antropológicas. E uma delas, por ser inspirada na biologia de Charles Darwin, ficou conhecida como evolucionismo social ou darwinismo social, que acreditava, que existiam uma raça superior e raças inferiores. No caso, a cultura e raça europeia como superior, eurocentrismo. Em seguida, na escala de hierarquia, viriam a cultura e raça de povos orientais. Em terceiro, os indígenas americanos. E por último, como os inferiores mesmos, os povos africanos. E essa teoria pseudocientífica ela foi utilizada por décadas para justificar o domínio de brancos sobre outros territórios e populações. Além disso, ela deixou como resquício o racismo que perdura em nossa sociedade até os dias de hoje. Mas como o racismo existe até os dias de hoje? Por conta do racismo estrutural, que é aquele racismo que está sutilmente no nosso cotidiano e é aquele racismo que passa despercebido pela maioria das pessoas. O exemplo disso seria os padrões de beleza pregado pela mídia, que seria os cabelos lisos, olhos claros, que seria o padrão branco. Além disso, o cabelo crespo, que é uma característica fenotípica de pessoas negras, é considerado ruim. Tem também aquelas expressões e termos racistas que passam despercebidos, como por exemplo, você está na minha lista negra, inveja branca, mercado negro, que seria o mercado ilegal, a coisa tá preta, humor negro.
entre vários outros termos e expressões que passam despercebidos. Gente, o tema do racismo é muito extenso, não dá pra falar num vídeo só, então por isso que eu tô super resumindo aqui. Mas o foco agora é entender que o Brasil é um país colonizado, os colonizadores foram embora, mas, né, a mente deles ficou. Então a gente tem que descolonizar a nossa mente. Somos educados em uma sociedade racista, então por isso que acabamos reproduzindo o racismo, às vezes sem saber, mas a gente tem que ir na contramão dessa educação. Falamos o que é o preconceito, o que é o racismo, e para finalizar, vou falar o que é a discriminação, que nada mais é do que a ação em si do preconceito e do racismo. Então uma pessoa ela pode ser preconceituosa e racista, mas não tem nenhuma ação legal para quem tem um preconceito. Mas a partir do momento que essa pessoa põe para fora de alguma forma, seja através de agressões verbais, físicas ou xingamentos, aí tem uma ação legal contra essa pessoa, porque ela cometeu uma discriminação. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aí o seu joinha, compartilha com aquele amigo que você acha que precisa ouvir sobre esse tema. Se acompanha os meus vídeos e ainda não está inscrito aqui no canal, vai aqui embaixo aí na parte que tá escrito se inscrever, se inscreve, já deixa o sininho ativado para você não perder nenhuma notificação, né, de quando o vídeo novo sair. E é isso, gente, me siga nas minhas redes sociais e obrigado por ter assistido até o final, tá? Um beijo!